palavra do Senhor mais uma vez em Atos capítulo 2. Enquanto os irmãos estão abrindo Atos capítulo 2, eu quero lembrá-los que no primeiro domingo de dezembro será o último domingo do ano de 2017 que teremos batismo e profissão de fé na igreja. Você que ainda não se tornou membro da igreja, ainda não se batizou, quer professar a sua fé em Cristo, a última data de 2017 acontecerá no primeiro domingo de dezembro. Desejando se batizar, professar a fé, fale comigo logo após o culto, com o pastor Alexandre, com o pastor Leonardo, fale com os presbíteros também, ou dê o seu nome ao diácono, ele vai nos encaminhar depois, ok? Então, a última data é no primeiro domingo de dezembro, última data de batismo, recepção de novos membros no ano de 2017. Depois, somente em 2018, querendo o Senhor nosso Deus. Quero louvar a Deus, também agradecer a Deus pela bondade dele, o irmão Trindade, que está conosco nessa noite, né? Trindade, ele sofreu um infarto aí, né? Mas está de volta aí, novinho em folha, né? Novinho em folha, louvado seja Deus. Nunca vi um infartado no hospital com notebook no Facebook, né? Nem infartar, larga do Facebook, mas estava lá mandando mensagem para lá e para cá, para não ficar aquele tédio do hospital, certamente, né? Não é isso? Isso, mas Deus abençoe, louvamos a Deus pela vossa vida. Atos capítulo 2, a partir do verso 37, é a mensagem desta noite em nome de Jesus. Atos capítulo 2, a partir do verso de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus, pela sua graça, fala conosco nessa noite, conforme já foi orado, em nome de Jesus. Amém? Este texto, sem dúvida alguma, é um dos textos mais impressionantes, maravilhosos, extraordinários da palavra do Senhor nosso Deus. Nós tivemos dias atrás, não só nós aqui em Cascavel, mas em todo o mundo, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. Não só nós, da nossa cidade, mas no mundo inteiro. Um culto especial da Igreja Presbiteriana no Rio, reuniu-se 500.000 pessoas em adoração e louvor ao Senhor pelos 500 anos. Em Curitiba, em Minas, em tantos outros lugares. No Brasil e fora do Brasil, as pessoas estavam celebrando a Reforma Protestante pelos seus 500 anos, que nada mais, nada menos foi do que colocar a Bíblia na mão do povo. O texto que está no banner atrás de mim, aqui no altar, Romanos 1,17, o justo viverá por fé, foi o texto que Lutero, lendo a palavra, meditando na palavra, ele redescobriu a palavra, conforme eu havia pregado na terça-feira aqui na igreja. Uma redescoberta da palavra do Senhor, baseado no Velho Testamento, baseado no profeta, que ele lê este texto e ele compartilha com as pessoas, ele ministra às pessoas, e as pessoas começam a entender e a compreender que nós não vivemos por obras, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, na fé naquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. E a Reforma Protestante foi, a partir dos séculos passados, no ano de 1517, foi varrendo toda a Europa e as pessoas se quebrantando diante da palavra do Senhor.
A história conta que as pessoas não conseguiam mais assistir os cultos dentro dos templos, porque tamanho era o número de pessoas que os templos não comportavam a multidão e começavam a se reunir fora da igreja, no pátio da igreja ou nas praças, nos lugares públicos, devido à multidão de pessoas. E assim a Europa conhece a palavra do Senhor, o poder das Sagradas Escrituras. Lutero morre após muitos anos, e depois da sequência também outro grande reformador chamado João Calvino, de qual nossa igreja é fruto do seu trabalho, do seu ministério. Quando Lutero pregava no ano de 1517, 31 de outubro de 1517, as 95 teses, Calvino tinha 8 anos de idade. E aos 8 anos de idade, ele continua crescendo e aprende a palavra do Senhor, tem encontro com Cristo e transforma no grande reformador João Calvino, e ali trazendo o Evangelho, a palavra do Senhor às vidas em nome de Jesus. Mas a comemoração terminou, 500 anos já se passaram. Tem alguém disse para mim que queria vir no culto de 500 anos e perdeu. Eu falei, não tem importância, pode vir no culto festivo dos 1000 anos. Aqui 500 anos, você pode vir no culto festivo dos 1000 anos, estaremos aqui pregando, 1000 anos, que muita fé, fé demais. Mas irmãos, a reforma já passou, e agora? O texto sagrado que acabamos de ler, diz no verso 37, a última expressão, que faremos, irmãos? Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eu queria pensar sobre isso com você nessa noite, pós-reforma, e agora, que faremos? Pós-reforma, e agora, que faremos? Uma coisa muito triste, um dado muito lamentável, que traz tristeza ao coração de qualquer pessoa, é que aonde nasceu a reforma, aonde surgiu a reforma, aonde aconteceu grandes movimentos reformadores, as igrejas hoje estão fechadas. Não há mais gente nas igrejas. Os templos foram vendidos para serem bares, ou casas noturnas, ou casas de residência de pessoas que compraram os templos, construíram a sua casa. Onde havia centenas e milhares de pessoas adorando ao Senhor, hoje não estão mais. E a frieza, o estado de letargia espiritual tomou conta daquelas regiões. A frieza tomada por vários acontecimentos. E uma delas é a negligência à palavra do Senhor. A falta da continuação daquilo que os reformadores fizeram em nome de Jesus. Se nós não dermos sequência à reforma, um dos lemas da reforma quer dizer, e significa o seguinte lema, igreja reformada, sempre reformando. Uma igreja que passa por reforma e constantemente ela está se reformando à luz da palavra do Senhor, para não perder a sua origem, para não perder a sua força, para não perder o seu vigor, para não perder o poder de Deus, a dimensão daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, nos nossos corações, em nós e através de nós. Mas o que aconteceu com esses países que hoje está tudo vazio? A frieza, a alta crítica à palavra do Senhor tomou conta. O liberalismo teológico tomou conta, o aceitar tudo tomou conta e acabou e arruinou e estragou com as igrejas daqueles lugares ali da Europa. Não é estranho que o mesmo vive acontecendo no Brasil, em várias situações, em várias cidades, em vários povoados, em vários estados, onde o liberalismo vai tomando conta, e não há uma firmeza diante do Senhor, diante da palavra, e firmeza convicta, isso estraga e acaba arruinando grandes obras de grandes homens que deram a sua vida em prol do reino de Deus. Neste texto, quem está pregando é Pedro, um homem que até então era iletrado e inculto, mas a graça de Deus estava sobre Pedro, o poder de Deus estava sobre Pedro,
a unção de Deus estava sobre ele, e diz a palavra que ele começa a pregar, ele começa a trazer a sua mensagem. E se você olhar bem para a mensagem que ele prega, era uma mensagem puramente bíblica, era uma mensagem cristocêntrica, era uma mensagem que tinha Jesus no centro, falando da pessoa de Jesus Cristo. E quando Pedro está pregando, antes de terminar a sua mensagem, as pessoas começam a perguntar para ele: e agora, que faremos, irmãos? Está no verso 37, que faremos, irmãos? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? O que vamos fazer agora diante de tudo isso? Irmãos, o que faremos? Pós-reforma, o que faremos? E agora, como será? E o texto sagrado nos traz algumas coisas que são essenciais para o progresso do Evangelho e colhermos resultados extraordinários, exponenciais. Tanto é que o verso 41 diz que após a sua mensagem, os que aceitaram a palavra foram em torno de 3.000 pessoas. O que faremos? Pedro responde, verso 38. Respondeu-lhes Pedro, em primeiro lugar: arrependei-vos. Que faremos? Arrependei-vos. A primeira coisa para um grande avivamento, para a continuação dos princípios reformadores, é o arrependimento. Não haverá multiplicação, não haverá unção, não haverá o acrescentar de Deus e vidas em nosso meio, sem passarmos por um profundo, genuíno e verdadeiro arrependimento. Arrependimento de vários motivos, por exemplo. Em primeiro lugar, arrepender que muitas vezes, não poucas vezes, as pessoas não gostam de ouvir a palavra do Evangelho. A igreja brasileira precisa se arrepender porque as pregações não têm sido bíblicas, se arrepender dos seus pecados diante de Deus, pela negligência da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus tal como ela é. Arrepender porque não tem dado tempo à palavra de Deus, se arrepender porque não tem valorizado constantemente a palavra do Senhor e amado a palavra do Senhor, e se entregue à palavra do Senhor, se render à palavra do Senhor, tem que se arrepender. Um grande historiador, grande homem de Deus, escreveu um livro falando sobre o declínio da igreja. Quando a igreja vai declinando, vai caindo, vai se esfacelando, vai se acabando. E um dos motivos que ele falava da ruína das igrejas brasileiras, da ruína das igrejas mundiais no mundo inteiro, é o distanciamento da palavra. Em 1914, nasceu algo no seio da igreja, dizendo: agora nós precisamos de uma igreja social. Em 1914, pós-Primeira Guerra, a igreja tem que ser uma igreja social, uma igreja que vai atender as pessoas nas suas necessidades básicas. A igreja tem que ser mais social, a igreja tem que ser mais sociável. E esse negócio de pregar a palavra já era tal como eles pregavam. Agora a igreja tem que ser social, a igreja tem que ser amigável, a igreja tem que praticar ações sociais. Mas, irmãos, parece até bonito, parece até lindo a mentalidade dessa, mas a história comprova, quando a igreja se tornou uma igreja social, e o social da igreja tomou o lugar da pregação do Evangelho, o social da igreja tomou o lugar da ministração da palavra de Deus, a igreja começou a regredir, a cair e a arruinar e abandonar o verdadeiro Evangelho de Deus. A igreja não foi chamada para ação social, a igreja foi chamada para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não que não venhamos a praticar alguns atos sociais, mas os atos sociais da igreja não podem tomar lugar da palavra, da centralidade da palavra do Senhor. Surgiu também nesse mesmo ano outro movimento dizendo que a igreja agora, como os anos mudaram,
as décadas mudaram, os séculos mudaram, o tempo mudou. A igreja agora tem que ser desse lado mais social, ela tem que mais olhar para as necessidades básicas das pessoas. Aí as igrejas viraram um clubezinho. A igreja tinha as suas associações esportivas, associações de bate-papo, associações disso, associação daquilo, tudo visando a área social. Nós vamos reunir aqui para um futebol, nós vamos reunir para a partir de outros jogos, nós vamos reunir para um debate, para um bate-papo, para discutir algum assunto. E a igreja foi tomando essa dimensão e deixando a palavra do Senhor de lado. Isso causou também a ruína da igreja. A igreja não é chamada para ser um clube social, a igreja não é chamada para organizar uma instituição, uma associação de futebol, de jogos, de qualquer tipo que seja. A igreja é chamada para pregar a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Essas demais coisas são coisas secundárias, mas quando alguém pensava lá em 1914, se a igreja for mais ativa na sociedade, nos campos, etc., ela vai trazer mais pessoas para o meio dela, mais pessoas vão frequentar a igreja, e aconteceu totalmente o contrário. As pessoas deixaram a igreja, porque o social não leva ninguém ao céu. O que leva alguém ao céu é a pregação da palavra expositiva de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Martin Lloyd-Jones já dizia que nada pode tomar o lugar da ministração da palavra do Senhor em nossos templos, em nossas igrejas, porque é a pregação da palavra que gera novo nascimento, é a pregação da palavra que leva a pessoa a rever a sua vida, é a pregação da palavra que leva a pessoa a se quebrantarem diante do Senhor, é a pregação da palavra que se aprofunda nas necessidades da pessoa, a principal, que é a espiritual, em nome do Senhor Jesus, a pregação da palavra. Mas muitos diziam também em 1914, precisamos amenizar o sofrimento das pessoas, precisamos de uma palavra mais branda, uma palavra mais calma, uma palavra mais serena, para amenizar a dor das pessoas. Digamos que alguém está com uma dor terrível, está doendo o seu corpo, seu estômago, está com dores fortíssimas abdominais, dores, e vai um médico consultar aquela pessoa, ele simplesmente dá para ela uma dose lá de morfina para tirar a dor daquela pessoa. E a pessoa fala, me sinto mais aliviado. Graças a Deus, pode até dizer, a dor foi embora. Não sinto mais dor. O médico que fez isto é um péssimo médico e praticou até um crime, porque não viu, ele não diagnosticou qual era o problema. Ele foi apenas afastar o sintoma e não o problema. E o problema pode ser mais grave, ele pode ter colaborado com a morte da pessoa, coisa mais grave na vida da pessoa. O médico bom, ele vai diagnosticar e vai a fundo no ponto principal para restaurar o enfermo, para curá-lo e restabelecê-lo. Muitas vezes a igreja quer passar a mão por cima para que as pessoas sintam-se melhores, elas sintam-se mais satisfeitas, elas sintam-se felizes, porque o ser humano hoje está buscando felicidade, e nós temos que proporcionar felicidade às pessoas. Nós não vamos proporcionar felicidade, nós vamos proporcionar salvação em nome de Jesus Cristo, porque o problema principal da pessoa é com o pecado, o problema principal da pessoa é com o seu distanciamento de Deus, e quando Pedro começa a pregar, Pedro fala, vós crucificaste Jesus Cristo, mas esse Jesus que vós crucificaste, Ele tornou o Senhor, diz o verso 36, é o Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes, Ele prega Jesus Cristo, e o auditório responde, e agora que faremos? Normalmente é o pregador que faz o apelo, normalmente é o pregador que fala quem quer aceitar Jesus Cristo hoje, quem quer entregar a sua vida para Jesus Cristo hoje, mas ali não foi o pregador que fez o apelo, foi o auditório que fez o apelo para o pregador ou para os pregadores, e agora que faremos, irmãos? E Pedro fala, arrependei-vos. A primeira coisa que é preciso fazer é se arrepender,
é se arrepender por reconhecer o quão distante estamos da palavra do Senhor. Se arrepender o quão pouco conhecemos das Sagradas Escrituras, o quão pouco conhecemos do que a Bíblia fala sobre santificação, sobre adoração, sobre o culto ao Senhor, sobre a própria pregação do Evangelho. É um quebrantamento diante de Deus, em nome de Jesus. Amados, quando houver um arrependimento sincero, honesto e correto, e as pessoas se voltarem para a palavra do Senhor, e serem quebrantadas pelo poder da palavra, serem quebrantadas pelo poder das Sagradas Escrituras, aí a vida vai mudar, e Deus vai fazer grandes coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu disse aqui de manhã algo, repito agora, que muitas coisas foram tomando o lugar da palavra. Vamos fazer algo mais simples, por exemplo. Vamos agora, ao invés de pregar a palavra, vamos fazer um discurso, uma palestra. Não é mais um sermão, é uma palestra, é um discurso. Vamos ser mais flexíveis. Irmãos, o Evangelho não é flexível. O Evangelho é o mesmo de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente. O ser humano não mudou, Deus não mudou, a sociedade também não mudou, nada muda. O problema do homem continua, que é o seu distanciamento de Deus, é a sua negligência da pessoa de Deus. E o homem e a mulher têm que ser confrontados no presente século pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus, porque esta igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja da palavra, em nome de Jesus. Muitas vezes a oba-oba aqui e ali, este oba-oba não gera transformação, não gera conversão. Dr. Lloyd Jones tem lido vários livros dele. Ele diz assim: quando alguém entra num gabinete e quer um aconselhamento, um gabinete pastoral, ele quer ser aconselhado, ele está com um problema, uma dificuldade, quer ser aconselhado. Dr. Lloyd Jones, ele ensina dizendo o seguinte: primeiramente o pastor tem que ver se ele já é convertido. Porque se ele não for convertido, o problema está na não conversão. Então leve ele ao Evangelho, leve a palavra de Deus a ele, porque se ele se converter, a vida vai mudar. Ele precisa de um encontro com Cristo e não de conselhos sociais. A psicologia, a sociologia, as filosofias pode amenizar um pouquinho o sofrimento, mas só o Evangelho de Jesus pode transformar a vida, em nome do Senhor. Como alguém foi dito, alguém certa feita, que ele passava perto de uma multidão, e a multidão estava ali exaltando o comunismo, exaltando a ação social do comunismo, e dizendo, quando passava um mendigo, quando passava um homem ali pobre, sem roupa, quase, tudo rasgada, pobre, andarilho, ele diz assim: o comunismo vai colocar um homem novo, vai colocar uma roupa nova neste homem. E o cristão gritou lá bem longe: mas só o Evangelho pode colocar um homem novo dentro desta roupa. Irmãos, precisamos arrepender. Pedro fala: irmãos, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. É preciso arrependimento. Que faremos arrependimento? Arrepender que nós não levamos a reforma adiante como deveríamos. Arrepender porque nós não amamos a palavra como deveríamos amar. Arrepender porque não praticamos a palavra como deveríamos praticar. E nos voltar quebrantados para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A igreja que se estabelece, a igreja que se mantém, é a igreja da palavra. Não é o que o fulano acha ou deixa de achar, não é o que Beltrano pensa ou deixa de pensar, mas é o que a Bíblia diz, em nome do Senhor. A nossa vida tem que estar centralizada na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, e não, eu discordo deste texto, discordo daquele outro texto. Não, nós não discordamos, nós abraçamos a palavra em nome de Jesus. Quando entra o liberalismo teológico, o liberalismo que fala, hoje é liberal, hoje é diferente. Então hoje a questão da sexualidade mudou, os termos mudaram. Hoje homem com homem, mulher com mulher. Hoje nada disso. É o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que é aberração. A Bíblia fala que é algo que Deus reprova em nome de Jesus. E nós temos que pregar a palavra em nome do Senhor. Doe a quem vai doer.
queira ou não queira, a igreja, ela prega a palavra em nome do Senhor, porque senão nós vamos achar que é tudo normal, porque os tempos mudaram. O tempo não mudou, já disse, repito, porque o ser humano continua o mesmo, e a origem do seu problema é o pecado de sua alma, o seu distanciamento de Deus. Ele precisa voltar para Deus, ele precisa ser confrontado pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que o confronta em nome de Jesus. A própria Bíblia diz, lá em Hebreus, nós temos no começo do culto, capítulo 10, verso 25, para não deixar de congregar, como é costume de alguns. E a Bíblia diz também que Deus, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Deus está no meio dos louvores do seu povo, Deus está no meio da igreja, onde sentimos a presença de Deus, um poder misterioso, maravilhoso, é um mistério, é a presença do Senhor no meio da adoração. E quando alguém entra, amado, e a palavra de Deus está sendo pregada verdadeiramente, Deus opera e vidas são transformadas em nome de Jesus. Muitas vidas, muitos problemas, muitas situações são resolvidas enquanto a palavra está sendo pregada. Muitos quadros de vida são tratados enquanto está havendo a fiel ministração da palavra. Deus vai tratando e resolvendo os problemas. Muitas vezes ouvimos após o culto, olha, Deus falou muito ao meu coração, Deus falou muito à minha alma, parece que o pregador sabia tudo que eu estava passando, por tudo que eu estava enfrentando, e eu aqui fui tocado, e Deus falou ao meu coração, me dando solução de todos os problemas. Muitos vão dizer, muitos vão pensar que devem fazer diferente, devem agora dar mais ênfase a aconselhamento, atendimento pessoal, um a um. Não é isso, meu amado. A pregação da palavra, ela resolve muita coisa na hora do púlpito, do culto, em nome de Jesus. Pregação fiel da palavra do Senhor. Por isso que o diabo, ciente disso, muitas vezes, pessoas não conseguem se aquietar diante da palavra. Pessoas muitas vezes, no culto, não conseguem deixar nem a rede social, o WhatsApp, diante da palavra. Fica ali navegando para outros cantos, não está na palavra. Muitas vezes, porque não tem o coração na palavra, são inquietos durante o culto, porque não está firmado a palavra do Senhor. E acontece o que aconteceu na Reforma, um grande movimento de Deus, um grande avivamento, mas igrejas vazias hoje e pessoas indo para o inferno, porque não houve continuidade da fiel exposição da palavra de Deus em nome de Jesus. E às vezes alguns crentes também, por serem ignorantes a respeito da palavra, vê esses movimentos gays, vê esses movimentos e apoia e coloca até coisa no Face dizendo para apoiar. Está errado contra a palavra, está ofendendo o coração de Deus. E nós temos que ficar na palavra, a Bíblia diz, e eu fico com a Bíblia em nome de Jesus. A ideologia de gênero não, a nossa é a ideologia de Gênesis em nome de Jesus. Amém, irmãos? Arrependei-vos, precisa se arrepender. E levanta-se jovem, adolescente, dizendo, hoje o tempo é diferente, vamos entreter o povo. Irmão, nós podemos aqui entreter, contar piada, todo mundo dá risada, etc. Mas no último dia como será? A responsabilidade do pregador, ela é gigantesca, porque eu serei julgado por Deus muito mais do que todos aqui, porque eu tenho o poder da palavra para pregar a palavra, e se não for fiel à palavra, presto conta direto a Deus em nome de Jesus. Então nós precisamos arrepender e precisamos voltar à palavra de Deus em nome de Jesus. Se encontrar alguém sofrendo, você fala, como está a sua vida com Cristo? Ah, estou meio fraco, então o problema é este. Já se converteu? Não, mas precisa se converter, precisa conhecer o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho que é transformador em nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, Pedro fala, arrependei-vos. Em segundo lugar, ele diz assim, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é um total compromisso com Deus. Quando fala aqui, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, o ser batizado, dizer eu quero ser batizado, eu quero professar a minha fé, eu quero o batismo cristão, quer dizer o seguinte, eu estou agora assumindo a minha identidade com Cristo, eu estou agora assumindo um compromisso com Jesus Cristo, eu não quero ser apenas um ouvinte, porque o mero ouvinte, ele engana a si mesmo, e aquele que entende a palavra e fala, eu quero ser batizado, eu quero professar a minha fé, eu quero receber Cristo no meu coração, e a partir de hoje eu sou de Jesus, então eu quero me entregar para o batismo.
E quando ali realizava-se o batismo, quando o batismo era realizado, aqueles 3.000 pessoas desceram para o batismo, 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Imagina a festa que foi feita, amados. Eles estavam ali agora assumindo um compromisso com Jesus Cristo. Não só é preciso arrepender-se, mas é necessário assumir um compromisso autêntico com Jesus Cristo. O mesmo compromisso que Lutero tinha, o mesmo compromisso que João Calvino tinha, o mesmo compromisso que outros reformadores avivalistas tiveram, nós vamos ter com Jesus Cristo. É preciso hoje não negar o nome do Senhor. Quantas vezes pessoas negam a Cristo? Através do seu testemunho, através das suas falas, através do seu jeito, do seu modo de viver, estão negando o Senhor Jesus Cristo. A falta de compromisso com Deus, a falta de assumir um compromisso com o Senhor é prejudicial à sua, à minha, à nossa saúde espiritual. Quer ter saúde espiritual, se comprometa mais com Jesus. As pessoas, por não se voltarem à palavra, olha o que vai acontecendo, elas vão se esfriando na fé. Elas vão esfriando na fé. E ao se esfriarem da fé, elas vão se distanciando de Jesus Cristo, elas vão se distanciando do Senhor. Teve um tempo na vida que eram fervorosas, teve um tempo na vida que elas amavam o Senhor, tinha um tempo na vida que elas liam a palavra de Deus com paixão, com devoção, mas agora, por perder o compromisso com o Senhor, elas estão frias, e o mundo parece atrativo. Se você olha para o mundo e o mundo lhe é atrativo, é porque você, meu irmão, minha irmã, não tem um compromisso autêntico com Jesus Cristo. Porque aquele que tem um compromisso autêntico e verdadeiro com Jesus, o mundo já não nos atrai, porque nós repelimos as coisas do mundo, porque as coisas de Cristo são infinitamente melhores em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas se ainda há uma atração pelas coisas do mundo, se ainda há um prazer de viver segundo os modos do mundo, segundo aquilo que o mundo vai ditando, o modismo, segundo as coisas mundanas, é porque nós ainda não assumimos um compromisso com Jesus. E o que precisa é assumir e permanecer no compromisso com Jesus. Muitos acham e pensam que na hora do batismo, fui batizado, já fiz tudo, não fez nada, é apenas o começo, aí é a sequência da vida, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo durante toda a vida, em nome dEle. Pedro fala, irmãos, arrependei-vos e cada um de vós, diz aqui, olha, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, cada um de vós. Não é coletivamente, é individualmente, de maneira individual, ou seja, de modo individual, um após outro, um compromisso com o Senhor. O batismo não seria assim, jogando água na cabeça de todo mundo, ou por imersão, e todo mundo entrando ao mesmo tempo nas águas. Era individual, porque as pessoas iam declarando Jesus Cristo Senhor da sua vida. Individual, eu agora sou de Jesus, eu agora pertenço a Jesus, eu agora caminho com Jesus, eu agora vivo com Jesus. Terceiro lugar, fala assim, para a remissão dos vossos pecados, para a remissão dos vossos pecados, verso 38, ou seja, agora ao perdão, o apropriar-se do perdão de Deus. Olha que coisa maravilhosa, assumiu, recebeu a palavra do Senhor, se arrependeu diante da palavra, arrependimento sincero, profundo e verdadeiro, tal como Pedro, e não remorso, tal como Judas, porque o remorso leva à morte, o arrependimento leva à vida. Pedro pecou contra Cristo, se arrependeu, Pedro foi restaurado. Judas pecou contra Cristo, teve remorso, foi e se enforcou. O arrependimento gera vida, gera perdão de Deus, gera restauração de Deus, gera transformação de Deus na vida da pessoa que recebe a Cristo como Senhor, em nome de Jesus. Por que Ele tira o pecado? Por que recebe remissão de todos os pecados? Para que não haja mais barreira entre você e Deus, para que não haja mais empecilho,
para que não haja mais um muro de separação entre você e Deus, mas para que você possa agora chegar na presença do Eterno, para que você possa se aproximar do Senhor em adoração. Ele fala: eu perdoo todos os seus pecados. Todos os pecados estão perdoados. Como diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Irmãos, o Evangelho não mudou, o Evangelho é o mesmo. A palavra não mudou, a palavra é a mesma. A palavra da salvação, a palavra da redenção, a palavra do encontro real com Cristo, perdão dos nossos pecados, Ele apaga. E diz o texto prossegue em quarto lugar, diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, em quarto lugar, agora uma nova vida de profunda intimidade com Deus, aonde o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, passa a habitar dentro de nós. Diz aqui: recebereis o dom, no singular, do Espírito Santo. Aqui no verso 38, o dom do Espírito Santo no singular é a própria pessoa do Espírito Santo. Não são os dons, é o Espírito Santo. Por isso está no singular. Você vai receber o dom do Espírito Santo. Não os dons do Espírito, mas o dom do Espírito. Ou seja, após este momento tão especial, tão extraordinário, a pessoa entra numa nova dimensão com Deus, ela entra numa nova comunhão com Deus, ela entra numa nova vida com Deus, ela entra numa nova parceria com Deus, aonde Deus passa a habitar nela, e o seu corpo agora é santuário, é morada do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo na conversão, na transformação, no momento da sua redenção, você recebe o Espírito Santo de Deus. Deus fala assim: agora nós vamos manter comunhão um com o outro. Não são os dons vêm depois. Primeiramente é restaurada a sua comunhão com Deus, e Deus se aproxima, Deus entra dentro de você, Ele faz do seu corpo santuário dEle, morada dEle. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Nós devemos nos encher do Espírito Santo cada vez mais, em nome de Jesus. Olha a bênção, amado, ser habitação do Deus Espírito Santo, ser morada do Espírito Santo, ser casa do Espírito Santo, ter Ele dentro de nós, nos controlando, nos dirigindo, nos direcionando, nos fortalecendo, nos abençoando, dia após dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta bênção de Deus, pessoas agora ali, 3.000 pessoas recebendo o Espírito Santo. No capítulo 4 fala de mais 5.000 pessoas recebendo o Espírito Santo. Depois fala de multidões recebendo o Espírito Santo. Milhares de pessoas recebendo o Espírito Santo de Deus, porque estavam entendendo a palavra do Senhor. Porque o versículo de número 41 fala: então os que aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo de 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. O que eles aceitaram? O entretenimento? Não. A ação social? Não. Eles aceitaram a palavra de Deus. A palavra foi pregada, 3.000 almas foram salvas, 3.000 pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas receberam o Espírito Santo, porque aquele que estava pregando, Pedro, ele estava cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Ele poderia falar ali de tantas outras coisas. Ele poderia falar ali de filosofia, de ideologia, de como viver melhor no presente século, de amenizar as dores das pessoas, o sofrimento das pessoas. Ele não fala nada disso, ele fala do Evangelho, ele fala do poder de Deus, ele fala da salvação em Cristo Jesus, ele fala das pessoas que abandonaram o Senhor, das pessoas que distanciaram de Deus, que estão frias na vida espiritual e precisam voltar ao caminho do Senhor. Ele prega de maneira autêntica, sincera e verdadeira, e quando a palavra continua sendo pregada, meu irmão, minha irmã, Deus faz o resto em nome de Jesus.
quando Paulo escreve aos Tessalonicenses. Ele fala que receberam a palavra não só como palavra, mas como palavra e demonstração de poder de Deus em nome do Senhor. Em quinto lugar, o texto nos mostra, olha que coisa linda, ele diz no verso 39, pois para vós outros é a promessa, é para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, o desfrutar disso é para você, o desfrutar destas bênçãos é para vossos filhos, o desfrutar disso é para aqueles que ainda o Senhor há de chamar. Ou seja, a igreja não para de crescer, mais pessoas virão, Deus vai chamar mais pessoas, porque é uma promessa de Deus. Aqui está fazendo menção ao livro de Ageu, derramamento do Espírito Santo. A promessa de Deus, meu amado, ela é para você. Você precisa tomar posse dessa promessa. Você precisa tomar posse do perdão dos seus pecados, da redenção de sua alma, da restauração dos seus sonhos, da restauração da sua comunhão com Deus. Você precisa voltar para Deus, porque Deus tem a promessa de salvação para você. A promessa que envolve os seus filhos, que envolve a família e aqueles que Deus vai chamar ainda. Ou seja, amados, a dimensão da promessa, ela é extraordinária. A extensão da promessa, ela é gloriosa, porque milhares e milhares e milhares de pessoas ainda vão abraçar a fé em Cristo Jesus, mas isso começa na sua vida, recebendo hoje a promessa do Senhor, recebendo hoje a palavra do Senhor, dizendo, esta palavra de Deus não é só para mim, ela vai também para os meus filhos, para minha casa, e ela vai para milhares de pessoas em nome de Jesus. Porque Deus está nos dizendo também no versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho dizendo, exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Fala da geração perversa, de salvai-vos dessa geração perversa. Como que você pode se salvar da geração perversa? Como que você pode salvar os seus filhos da geração perversa? Como você pode salvar os outros da geração perversa? Ouvindo, recebendo a palavra de Deus no seu coração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é o poder da palavra de Deus. Não queira inventar. Mas se eu fizer tal coisa, se eu fizer assim, vai atrair mais pessoas virão. Se for algo assim mais rápido, mais pessoas virão. Tem que ser a pregação da palavra em nome de Jesus. Toda a igreja, desde 1914, que voltou para o social, para o entretenimento, as igrejas da Europa estão vazias, os templos fechados, o liberalismo teológico tomou conta, as igrejas se arruinaram, faliram, fecharam. E no Brasil nós temos presenciado o mesmo acontecendo. E o distanciamento da palavra do Senhor, nosso Deus. É preciso voltar à palavra de Deus. É preciso se arrepender. Como eu disse, repito, que muitas vezes nós não damos atenção à palavra do Senhor. Muitas vezes queremos uma mensagem de 10, 15 minutos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que igreja que não tolera, não é o caso nosso, que louvado seja Deus, que já foi acostumado já nisso, igreja que não tolera uma mensagem de 40, 50, uma hora, não é igreja. Ele disse que queria pregar em algumas igrejas, o pastor Hernandes fala que às vezes chega a pregar numa igreja, canta 1h30, dá 1001 testemunho, mais um monte de coisa. Aí alguém bate no pastor e fala assim, pastor, o senhor vai pregar agora, o senhor podia pregar mais rápido? 15 minutos? Ele diz que ele responde assim, se quiser também eu não prego, eu vou embora, não tem importância. Se quiser encerrar, pode encerrar por aqui. Porque a pregação do Evangelho tem que ser pregada em nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas ficam na novela um tempão, na televisão um tempão, e não gasta 10, não vou falar 10 que eu vou exagerar no tempo, 2 minutos por dia lendo a Bíblia. 2 minutos por dia lendo a Bíblia já é cansativo. Não conhece nada de Bíblia,
zero de Bíblia. É preciso se arrepender. É preciso se quebrantar diante do Senhor, para que aquilo que a reforma protestante fez lá nos séculos passados, ela não venha morrer no presente, como morreu na Europa. Hoje o Brasil precisa voltar à palavra do Senhor. Basta você ligar a televisão em vários cultos, de várias igrejas, se é que pode chamar aquelas coisas de culto. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a palavra de Deus. Tudo aberrações. E multidão seguindo. Mas multidões que não ouvem a palavra, não reconciliam-se com Deus. Pessoas que querem apenas amenizar a sua dor. Está com uma dor aqui terrível, eu quero apenas uma dose aí, uma injeçãozinha, alguma coisa assim de morfina, que vai acabar com esse sintoma. Mas o problema continua. O problema continua. O problema qual é? A falta de um compromisso maior com Deus. A falta de voltar para a presença de Deus mais intimamente. Deixa eu dizer algo aqui, caminhando para o encerramento da pregação, não quero cansá-los. Eu tenho percebido hoje que as faculdades têm se tornado uma desgraça na vida de muitos jovens, dizem cristãos. Muitos jovens, dizem cristãos temente a Deus, vai cursar uma faculdade, se perde, vai para as baladas, vai para as noitadas, vai para as festinhas, se veste que nem prostitutas, e achando que estão arrasando, estão ferindo o coração de Deus. Meninos que vão para as faculdades para transar, se dizem crentes, vão se relacionar com outras nas faculdades, se perdem, vira a cabeça, acha que agora está numa faculdade e aplaudir todo mundo, se acha alguém na vida, e as faculdades então é uma desgraça na vida de crentes sem compromisso com Deus. A Bíblia diz que devemos julgar os de dentro, que os de fora Deus vai julgar também, mas julgar os de dentro. Nós devemos ser puros aos olhos de Deus, em nome de Jesus, amém, igreja? As festinhas, fazem festas, regada a bebedeiras. O pastor Hernandes pregou numa mensagem dele, diz ele que falou isso, não foi eu também falo, mas essa mensagem foi ele que falou, que muitas festas de crentes parecem mais festas mundanas, regadas a todo tipo de bebida, a todo tipo de música, nada de evangelho. É preciso se arrepender em nome de Jesus, é preciso mudar em nome de Jesus. Jovens que eram consagradíssimos na igreja, hoje são ateus nas faculdades, frequentam as igrejas por desencargo de consciência, porque os pais obrigam, mas lá fora são promíscuos, pecadores. É preciso se arrepender em nome de Jesus, é preciso voltar à palavra em nome de Jesus, é preciso se quebrantar, é preciso dizer o que aqueles homens deram sangue, eles morreram, muitos tiveram sua cabeça cortada, muitos foram assassinados, ali jogados às covas dos leões, jogados em cima de lanças, vivos ainda, parte do corpo sendo cortado, ainda vivos, deram a vida para termos o evangelho hoje, e muitos têm o evangelho de graça hoje, vão brincando com o evangelho. Ah, não estou afim de ir na igreja não, porque eu estou meio cansado. Não estou afim de ir na igreja não, porque estou de mal com alguém. Preciso se converter em nome de Jesus. Preciso mudar de vida em nome de Jesus. Preciso voltar à palavra em nome de Jesus. Quando Pedro prega a palavra com poder, a multidão pergunta: e agora o que faremos? Vamos nos arrepender. Recebam o batismo, recebam o perdão, receba o Espírito Santo e entenda, esta bênção não é só para você, ela é para a sua casa, ela é para aqueles que ainda o Senhor há de chamar em nome de Jesus. Que o Evangelho não é só nosso, o Evangelho é para ser proclamado a milhares de pessoas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.
Precisamos de novos reformadores hoje, de novas pessoas compromissadas com Cristo hoje, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Converse com Deus. Fale com Deus, em nome de Jesus. Fale com Deus. Converse com Deus, em nome de Jesus. Pedro, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, naquele momento, ele toma a palavra. E ao tomar a palavra, Pedro fala do Evangelho. Ele fala de Jesus. Todo aquele que está cheio do Espírito Santo fala de Jesus. Todo aquele que está cheio de Deus fala das coisas do Senhor. Meu grande medo, meu grande lema é que muitas pessoas que frequentam as igrejas não entrarão no céu no último dia, porque brincaram com o Evangelho, não levaram nada a sério, fizeram tudo errado. Deus está chamando ao arrependimento, Deus está chamando a mudança de vida. E às vezes vão ter até argumentos para contra-argumentar a palavra de Deus, mas Deus está chamando para uma volta à presença dEle. Deus está chamando para uma restauração. Deus está chamando para uma mudança de vida, em nome de Jesus. Deus está falando ao seu coração, volte-se para Deus. Qual área da sua vida precisa de um arrependimento? O seu compromisso com Cristo está firme? Você sente o Espírito Santo dentro de você? Ou não o sente? Se não o sente, algo está errado. Nós precisamos da presença dEle, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, quem puder? Quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Cante, Senhor. eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Aleluia, voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar.
voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos de valores, eu quero reconstruir essa noite. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. As pessoas naquele dia foram tão tocadas pela mensagem de Pedro. Se você ler, depois você pode ler em casa a mensagem de Pedro. Ele não falou nada de novo, nada que as pessoas já não sabiam. Ele não trouxe nenhuma novidade. Ele falou da palavra do Senhor. Ele não falou de usos e costumes. Ele não falou de tradição. Ele não falou de cerimoniais. Ele não trouxe entretenimento para as pessoas. Ele não fez as pessoas rirem, dar gargalhadas. Ele trouxe a palavra. E ao trazer a palavra, 3.000 pessoas foram para o batismo, porque aceitaram a palavra de Deus. Se arrependeram. Se arrependeram. Falta muito arrependimento nos dias atuais. As pessoas estão muito com o nariz empinado diante de Deus. É preciso aprender a se prostrar diante de Deus. As pessoas chegam diante de Deus e querem mandar em Deus, ordenar, porque Deus faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Nós não mandamos, não ordenamos, nós nos quebrantamos. E quando nos quebrantamos diante de Deus, Deus transforma. Deus nos enche com o seu Espírito Santo. E Ele nos traz para um novo tempo na sua presença. Um tempo agora de unção. Um tempo de poder. O próprio Pedro havia vivenciado isso quando nega Cristo 3 vezes. Mas se quebranta diante do Senhor, e Deus lhe dá a oportunidade de pregar e ver multidões se convertendo ao Senhor. Não importa o tamanho do teu pecado, Deus é maior, Deus te perdoa. E Ele diz: vai, não peques mais. Não volte ao mesmo erro. Não volte à mesma falha. Muitas vezes, no ímpeto de agradar a todos, acabamos desagradando a Deus. Muitas vezes, no ímpeto de querer ser sociável, social, conhecido, famoso, entristecemos a Deus. Precisamos de maior compromisso com a palavra de Deus, em nome de Jesus. O relativismo acabou com a igreja na Europa. O relativismo, o liberalismo e as críticas, chamado alta crítica, criticando a Bíblia, faliu as igrejas na Europa. No Brasil corremos o mesmo risco, se não nos voltarmos, nos arrependermos diante da palavra de Deus. Não deixe uma obra tão bonita acabar.
Fique firme na palavra, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, você que quer receber uma oração especial, seja o motivo que for. Enquanto repetimos essa parte da canção, vem aqui diante do altar, eu vou orar e ministrar uma bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Seja o motivo que for, você pode vir diante do altar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu apresento diante do Teu altar estas vidas preciosas, Senhor, que vieram receber uma oração especial. Olha, Senhor, para quais são as suas necessidades. Olha, Senhor, para as suas vidas de um modo todo especial. Derrama, Senhor, uma graça especial. Derrama, Senhor, uma intervenção do Espírito Santo, em nome de Jesus, fortalecendo, cuidando, amparando, sustentando, e ó Deus, e que elas possam sentir a doce presença do Senhor, que elas possam sentir, ó Deus, o Espírito Santo sobre as suas vidas, dentro delas, em nome de Jesus, Pai, e cada vez possam afirmar e reafirmar seu total compromisso com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, possamos, pela Tua graça, nos salvar dessa geração perversa, através de um comprometimento com o Senhor, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dê a todos aqui uma semana cheia de bênçãos, uma semana de testemunhos, uma semana de leitura da palavra, de apego maior à palavra do Senhor, Pai. Abençoa-nos como Teu povo, de modo especial estes queridos que estão perante Teu altar, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um dos amados, hoje, agora e para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Dê um abraço ao seu lado, Deus abençoe. Cumprimentemos uns aos outros, Deus abençoe muito, muito todos vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus vos abençoe.